Fala pessoal, aqui é Yasmin do Salvando Semestre e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre representação gráfica dentro da estatística. No vídeo sobre conceitos básicos eu já dei uma pincelada rápida sobre alguns tipos de gráficos, mas aqui a gente vai falar com um pouquinho mais de calma. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o gráfico de barras e colunas. Tem gente que chama de barra, tem gente que chama de coluna. A principal diferença entre eles é que as colunas seriam em pezinhas e as barras seriam essas deitadas, tá? Mas eles são a mesma coisa, beleza? Muda simplesmente a posição dos eixos. Então, no gráfico, que a gente tem a barrinha em pé, na vertical, a gente coloca no eixo horizontal a variável sobre estudo, no eixo vertical a frequência, seja ela observada, acumulada ou relativa. E é traçado para cada valor, para cada observação da variável, uma barra com comprimento proporcional à frequência, que seria as nossas barras do gráfico. Já para o gráfico de barras, que seria com a nossa barra na horizontal, a gente inverte. A variável é colocada no eixo vertical e a frequência é colocada no eixo horizontal. Mas a análise deles é basicamente a mesma. A gente vê mais com a barra na vertical porque ele é mais amigável para se fazer uma análise, mas são basicamente a mesma coisa. E eles são usados principalmente para variáveis qualitativas nominais e ordinais. Beleza? Bom, vamos então fazer um exemplo, Uma pesquisa foi feita com 200 pessoas para identificar o dia da semana em que as pessoas mais vão ao supermercado. Data a tabela de frequência abaixo, monte um gráfico de colunas. Bom, é fictício isso aqui, foi mais para a questão da explicação mesmo, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai colocar no nosso eixo horizontal as nossas observações, que seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, os dias da semana. Na vertical, a gente coloca a nossa frequência, tá? Importante a gente manter uma escala, mais ou menos certa. Não precisa ser perfeita quando for feito na mão, mas tentar fazer numa escala adequada para que a sua interpretação seja correta, beleza? A interpretação do gráfico seja correta. Então, aqui a gente teria, 100, 30, 20, 15 e 5 de frequência. Depois disso, a gente vai pegar, na segunda-feira a gente teve frequência 30, então a gente vai desenhar uma barra que vai até a nossa frequência 30. Na terça foram 15, 20 pessoas responderam que vão ao supermercado nas quartas-feiras, depois 15 na quinta, 15 na sexta, 100 pessoas no sábado e 5 pessoas no domingo. Então, aqui a gente tem uma forma visual de entender que dia da semana que as pessoas mais vão ao supermercado. Então, é fácil perceber que é no sábado. A gente bate o olho e já percebe isso. Beleza? Bom, vou falar um pouco agora do gráfico de setores, o nosso famoso gráfico pizza. Ele é um círculo dividido em setores, cada setor relacionado a um valor da variável a ser representada. A abertura angular de cada setor, ou seja, o tamanho da nossa fatia de pizza, é proporcional à frequência observada para cada valor. E ele é usado principalmente para a variável qualitativa nominal. No vídeo de conceitos básicos, eu usei ele para qualitativa ordinal. Não é o melhor uso, o melhor é usar para qualitativa nominal, porque quando a gente está falando de qualitativa ordinal, se a gente coloca ela num círculo, que é o gráfico de setores, a ordem se perde. Então, ele é mais indicado para qualitativa nominal, beleza? Aqui a gente tem um exemplo, A gente vê que o 40% tem uma fatia de pizza maior do que o 13%, e cada pedacinho desse representa uma observação feita, A, B, C e D. Vamos falar agora um pouco dos gráficos utilizados quando a gente tem intervalos de classe e não valores únicos na nossa observação.
Os histogramas, eles são utilizados para esse tipo de variável, né, onde a gente vai ter esse intervalo de classes e cada classe é representada por um retângulo. A base do retângulo é o intervalo da classe, a altura do retângulo é proporcional à frequência da classe e a área do histograma é proporcional à soma das frequências. Se a gente usar frequência relativa, a área vai valer 1. Eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos onde eu explico os tipos de frequência, onde eu explico os tipos de variáveis, beleza? Então, se tiver alguma dúvida ainda, assiste esses vídeos, beleza? Bom, o histograma ele é então utilizado para variáveis quantitativas contínuas, que vão ser aquelas que a gente vai ter aquele intervalo de classe. Geralmente, né, os histogramas eles nascem desse tipo de tabela de frequência. Tá vendo? Aqui a gente tem uma classe com um intervalo fechado aqui no 29 e aberto no 158. Então, se a gente tem barrinha, é intervalo fechado. Se for só o tracinho sem a barra na ponta, é intervalo aberto. E como eu disse no slide anterior, aqui a gente tem a nossa amplitude. Aqui a gente vai escrever a nossa classe, então seria 129 e 158, depois 187. Por isso que as barrinhas são grudadas, né? Porque a gente tem aqui o último valor da classe anterior é o primeiro, né, valor da classe de baixo. Por isso que todas as nossas barras são grudadas. Ele lembra bastante um gráfico de barras, só que ele está representando classes e não valores pontuais. A gente também encontra histogramas em que eles não falam a nossa classe aqui, e sim só nos dão o ponto médio da classe, beleza? Isso também é possível de aparecer. E o que seria, então, um polígono de frequência? Nesse gráfico, as classes são representadas pelos seus pontos médios. Então, aqui, obrigatoriamente, a gente vai usar o ponto médio da classe. O polígono é formado, então, pela união, né, através de retas, dos pontos médios nas partes superiores de cada retângulo do histograma. Então, aqui a gente tem o histograma, marcou-se o ponto médio em cada retângulo aqui na parte de cima e uniu-se esses pontos utilizando retas. Então, assim, esse polígono ele pode ser apresentado em cima do histograma ou somente a reta, beleza? Já as curvas de frequências também podem ser feitas sobre o histograma e ela vai ser obtida através de interpolação matemática, ficando então com uma cara parecida com esse gráfico aqui. Bom, pessoal, o gráfico de linha, a coisa mais importante para se ter em mente é que a variável ela deve sempre ser indexada ao tempo. Se a variável não for indexada ao tempo, ou seja, ela não variar com o tempo, ela não ter relação nenhuma com o tempo, não podemos usar gráfico de linhas, beleza? Então, aqui, ó, um exemplo clássico é a prevalência e a incidência, certo? Que são indexadas ao tempo, a gente pode, então, usar esse gráfico de linha, beleza? Isso é bem importante, tá? Muita gente comete esse erro de usar esse gráfico de linha quando não se tem variável indexada ao tempo, certo? Então, muito cuidado com isso. Bom, pessoal, por essa aula é só. Se a aula foi útil, curte, compartilha com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para conseguir acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Até a próxima aula!